Um abraço para você que nos acompanha através da Web TV Undime Bahia. Estamos na capital baiana, Salvador. É o 32º Encontro Nacional aí da ANPAE, e Angelita Rocha, ela traz aí um pouco dessas suas vivências, né? E parafraseando aí um colega de lá do Rio de Janeiro, as escrevivências, sobretudo no campo aí das comunidades quilombolas, da concepção de educação emancipatória. Ela traz com muita propriedade, inclusive, relatos sobre esse trabalho que ela tem desenvolvido e tem apresentado aí para os 417 municípios da Bahia, e por que não dizer para os demais também do Brasil. A rede mundial nos proporciona isso, que é a internet. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, eu sou a professora doutora Angelita. Hoje estamos num encontro de rede de fóruns, estamos ali à sala do lado, estamos trazendo experiências de fóruns. E essa experiência, então, eu trago numa vivência mesmo de educação, das políticas públicas, de fóruns, de Plano Municipal de Educação, e como você falou, eu trago uma pesquisa de educação escolar quilombola, voltado tanto para o meu território de identidade Bacia do Paramirim, do meu município, quanto território, inclusive Ibipitanga, dentro da modalidade de educação escolar quilombola da comunidade de Castanhão, nós ganhamos o selo Petronilha 2025, um trabalho voltado para as diretrizes da educação escolar quilombola. É um trabalho de valorização de identidade, de fortalecimento de identidade. Então, estamos caminhando aos pouquinhos, Magno. É um trabalho de miudinho, estendendo agora também para a Bacia do Paramirim, que nós já temos outros municípios que têm comunidades reconhecidas, né, pela Fundação Cultural Palmares. Temos trabalho, inclusive, no PNLD de 2027 da comunidade. E, falando nisso, eu acabei de receber um convite para estar trazendo um outro material. Então, assim, à medida que a gente vai construindo esse movimento político, educacional, a gente vai trazendo trabalho do PME, da rede de fórum, trazendo as modalidades para esse conjunto. Eu acredito que é um contexto, a nossa trajetória é um contexto de vivências. Como tem sido desconstruir para reconstruir, porque a gente sabe que nós vivemos em um país em que se foi negado ao longo da história aí direitos que são constitucionais, inclusive mesmo antes da Constituição Federal. Aí eu estou falando relacionado a aquilo que o próprio PME agora já traz de forma mais forte, que são as comunidades quilombolas, a discussão com relação às comunidades ribeirinhas, a educação antirracista. O plano anterior não trazia de forma tão clara, talvez nas entrelinhas, para quem fizesse uma leitura mais aprofundada e um entendimento mais intrínseco. Como você tem percebido esse novo plano, esse novo plano nacional de educação e, consequentemente, a possibilidade de novos planos municipais de educação para diminuir, desconstruir, reconstruir sobre esses direitos? Então, esse movimento, a gente sempre falava de igualdade racial. Né? E hoje essa política vem trazendo a equidade. Então, nós precisamos agora ter bem construído esse conceito de igualdade e de equidade. Igualdade é para todos, mas a equidade é para quem necessita. Então, eu sempre digo assim, nós temos uma escada. Normal, eu consigo subir tranquilamente, mas se você tiver uma necessidade, por exemplo, se você quebrou a perna, você está de cadeira de roda, você precisa de um elevador, então precisa de alguém te carregar. Então, nesse espaço, a gente precisa pensar acessibilidade. Então, esse conceito de equidade, ele está vindo muito forte, está vindo através dos programas PDDE interativo, né? Já os municípios, tem município de prioritário, a política, né, da PENEC. Então, eu já sei que tem 94, se não me falha a memória, de 94 municípios prioritários. Então, esses municípios vão estar recebendo o PDDE Equidade. A Vitalina Silva, inclusive, representa a Undime nesta ação aqui na Bahia. Exatamente. Então, ela, sim, é uma
uma pessoa que me inspira. Inclusive, ela fez o prefácio Que bacana. do meu livro, Territórios e Territorialidades na Bacia do Paramirim, justamente trazendo essa temática, educação antirracista, né? Precisamos debater em todos os espaços essa ideia, esse conceito, essa vivência, né? Porque quando a gente fala de educação antirracista, é perceber o miudinho da sala de aula, é perceber as brincadeiras de mau gosto, né? Que aí sim a gente sabe que está falando sobre racismo, piadas que no final a pessoa fala, era uma brincadeira, e eu falo, brincadeira para quem? Só é brincadeira quando é brincadeira para ambas as partes. Então, eu acho que essa ideia de educação antirracista, esse conceito, essa educacação, ela está tendo resultado. Mas, assim, precisamos falar em todo o tempo. É muito lento, né? É muito lento, eu digo muito lento, porque você tem mais de 500 anos de negação em se tratando de Brasil, em se tratando de sociedade, de mundo. Nós temos milhões de anos aí de negação, tem que desconstruir para reconstruir. Você também tem forças contrárias o tempo todo te empurrando para baixo, e aí o desafio para cada professor, para cada pai, para cada mãe, para todas as instituições para além da escola. Por isso que a escola resolve, porque isso foi pensado na escola. Essas brincadeiras às vezes a gente faz até sem pensar. E eu estava ontem, Angelita, brincando com os meninos aqui, com o Manuel e com a Vanessa, cor de pele, mas a cor da pele de quem? Não é? Se falava muito isso, e aí meu sobrinho, meu filho, eu tenho um filho de 15 anos e tenho sobrinhos também, aí eu quero pintar da cor da pele. Da cor da pele de quem? Da pele do seu pai, do seu tio, da sua mãe, da sua tia, que são cores diferentes. Veja que até de uma coisa simples a gente precisa repensar, porque se você não virar a chave já era, né? Exatamente. É interessante porque há muito tempo a gente ouvia isso, e hoje, quando fala assim, cor da pele, a gente precisa ver essa logística. Então, pensando na educação infantil, né, qual lápis que a gente... E aí falava sobre isso. Mas hoje já tem, né, se pensar em lápis de cor, já tem isso. Sim. E muita literatura, já tem muitos... literatura mesmo, sim, falando sobre o cabelo, sobre a cor, sobre os gostos, sobre a vivência mesmo de comunidades negras, de pessoas negras. E a gente precisa falar da cor, né, da cor preta, sobre a negritude, falar sobre esses movimentos que eu falo como pessoa branca, né, nesse lugar da branquitude. Eu gosto de falar sobre isso, eu me considero uma ativista, uma pesquisadora ativista desse movimento, porque tem pessoas que precisam, não é que eu vou abrir caminhos, sim, mas é poder estar na frente ou ajudando, abrindo as portas. Por exemplo, ontem eu estava participando de um fórum estadual de educação quilombola. E aí, num grupo que estávamos conversando, estávamos falando como chegar nas secretarias de educação. E aí eu disse assim, olha, eu tenho um acesso num grupo de WhatsApp a uma promotora de justiça, então a gente pode dialogar com essa. E falei assim, eu não sei se eu poderia estar aqui me pedindo desculpa, não é privilégio, não, mas eu tenho essa opção. Ele falou assim, que bom, então vamos fazer essa articulação, mas é isso, a gente precisa... Encurtar caminhos, né? Acho que é isso, encurtar os caminhos. O lugar mais fácil, às vezes eu não consigo, mas você consegue, você vai lá e faz. Eu acho que quem pode, deve fazer. Para finalizar, Angelita, estereótipos dos mais diversos, é preciso compreender também o significado do que é estereótipos, né? O que são esses estereótipos, que são vários que existem por aí, reforçando a cada dia. A educação é o caminho, sim. Muitos desses estereótipos foram criados para serem reproduzidos na sala de aula, continuam sendo reproduzidos, muitas das vezes ou algumas vezes nós falamos, tratamos sobre, mas às vezes nem nos damos conta. Gente, que coisa, o que é que eu estou falando aqui? Peraí, a gente aprendeu assim, mas é preciso reaprender de outra forma também. Olha, se a gente for pensar, né, de sala de aula, a gente tem uma matriz curricular que ela é imposta há muito tempo.
né? Então, hoje a gente vem trabalhando uma educação mais inovadora, tá? Então, a gente tem buscado uma educação transformadora. Por quê? Porque a gente estava falando de um currículo eurocêntrico, de uma ideia que já veio imposta desde muito tempo. Quando a gente falava sobre avaliação, era uma avaliação muito antiga. Apenas diagnóstica, né? Sim. Hoje a gente consegue ver e ultrapassar essas barreiras. Então, estereótipos. Esse que vinha colocando, eu acho que já estamos quebrando essa barreira. Eu acredito que já estamos muito inovando a cada dia, tanto na educação infantil, quanto na alfabetização, série complementar, Fundamental 2, as modalidades, ensino médio. Eu acho que a gente está avançando. E com relação aos municípios também, a Base Nacional Comum Curricular proporciona num componente curricular que nós também chamávamos de matéria ou disciplina da base diversificada, que é preciso colocar aquilo que lhe é caro. Então, não impede que cada município faça aquilo que lhe é caro, para além daquelas que são orientadas pela base para que possam ser cumpridas na sua matriz curricular. Sim, é isso mesmo. Por exemplo, lá no meu município, nós já trabalhamos na parte diversificada, o projeto de vida. Então, trabalhamos essa temática de educação antirracista. Ela já está na matriz. Já é objeto do conhecimento. Já é. Nós já temos, né? Sim, nós já temos isso. Então, nós já temos as diretrizes municipais de educação para as relações étnico-raciais. Nós já criamos o Conselho de Promoção de Igualdade Racial, ganhamos o selo, a escola, por exemplo, essa escola quilombola, ela está em 3º lugar nas Olimpíadas de Educação para as Relações Étnico-Raciais, a primeira da Bahia, a primeira e a única da Bahia. Então, assim, falando do meu território, do meu município de Ibipitanga, avançamos. Como é que é o território lá com relação a esses movimentos? Porque sempre que se fala em movimentos antirracistas, se remete ao recôncavo. É claro que existem outros tantos, estamos falando de 27 territórios, tá? Você está trazendo exemplos aí de um território e sempre nos vem à cabeça e também é um estereótipo de lembrar do recôncavo, né? Porque é onde o Brasil foi descoberto, 2 de julho aconteceu lá em Cachoeira e aqui na Bahia, né? E, consequentemente, como é que você percebe esse movimento lá no teu território, para além do teu município? Então, desde 2015, a partir do meu mestrado, né, dissertação e tese de doutorado, eu consegui fazer... Uma sequência, né? O teu mestrado você deu uma sequência. Sim, então eu fiz esse movimento lá no território por conta da pesquisa. Então, eu entendo que os caminhos já foram abertos. Eu posso te dizer assim, os caminhos foram abertos, pavimentados mas... e... Sim, mas eu acho que ainda tem muito para fazer. Temos muito para fazer. Porque, assim, voltando para a PENEC, o município de Rio do Pires, por exemplo, era prioritário. Então, ele já deixou de ser. Por quê? Porque já conseguiu avançar nessa temática, né? Então, eu acho que estamos caminhando. O caminho é esse aí. Tá certo, então. Bate-papo aqui com mais uma representante desta rede de fóruns e também pesquisadora, doutora em educação, falando sobre aquilo que precisa e deve ser caro a todos os municípios deste país, independente do território, independente da região do país e, consequentemente, independente aí do estado, tá bom? Nós, é claro, seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.